Pessoal, muito bom dia. Vocês me escutam? Se estiverem escutando, por gentileza, dê um oizinho no chat. Vocês podem responder? Ok. Posso entender, então, que vocês estão escutando? Ok. Pessoal, então, muito bom dia. Hoje eu estou aqui para interagir com vocês no curso chamado Economia Low Touch, Co-Living e Democratização do Investimento Imobiliário. Quais são as grandes tendências para o mercado de PropTechs e Construtechs no mundo pós-pandemia? Esse é mais um curso que faz parte do movimento Todos pela Construção, que é uma corrente do bem que tem a iniciativa da Ed Soluções, Construliga, a BCP, Sebrae Nacional e Construlearning, que é uma joint venture entre a Ed Soluções e a Construliga. O meu nome é Eliana Taniguchi, sou uma das fundadoras da Construliga e hoje estou aqui para interagir com a professora Camila Costa. Então, Camila, você quer aparecer aqui? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, tá certo. A Camila, para quem não sabe, é formada em administração de empresas pela FAAP. Ela também é formada em física pelo Senai e Universidade de São Paulo. Ela tem 10 anos de atuação no desenvolvimento de startups e novos negócios. Também é investidora e mentora em mais de 15 startups. Além de tudo isso, ela atua hoje como diretora de operações da Potato Valley Ventures. Camila, seja muito bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui no Todos pela Construção e também compartilhando aí o seu conhecimento nesse mundo aí das techs, né? Seja muito bem-vinda e boa aula. Agora o espaço é todo seu. Muito obrigada, Eli. Bom, pessoal, como a Eli já falou, a ideia hoje é falar um pouco sobre as tendências desse mercado que vem crescendo tanto, que é o mercado de Construtechs e PropTechs. Como eu não sei se todos vocês estão muito familiarizados com esse mercado de startups, eu vou começar a minha apresentação voltando lá no princípio, né? Então, falando um pouquinho sobre conceitos. Então, iniciando no conceito de startup, né? O que são as startups? O que são essas startups, essas empresas super tecnológicas que do nada viram nosso mundo, hoje fazem parte da nossa vida. Basicamente, o conceito de startup, ele denomina as empresas com alto teor de inovação, alto poder de escala e que atuam em mercados ainda pouco explorados, e por isso são cheios de incertezas. Né? E como é que nasce uma startup? Né? Uma startup, ela nasce de uma ideia. Essa ideia pode ser de uma pessoa, pode ser de um grupo de pessoas que tem um conhecimento profundo de um determinado mercado, seja por experiência de trabalho, seja como consumidor, e a partir desse conhecimento de mercado consegue identificar um problema e desenvolver uma solução para que esse problema seja resolvido não só sob o ponto de vista desse grupo de pessoas, mas que também possa se expandir para um grande mercado, né? Então, a gente tem aí alguns casos de startups que hoje são grandes e que fazem parte da nossa vida, né? Como Uber, iFood, Spotify, Rappi, Netflix, 99. E todas essas startups que eu falei surgiram de ideias, né? Pegando o caso específico do iFood, que é uma das grandes startups brasileiras aí. Ela surgiu da ideia de um empreendedor que, trabalhando no mercado de delivery de alimentos e bebidas, percebeu que havia um espaço ali para transformar aquele mercado através da disponibilização de catálogos online de restaurantes. Foi buscando investimento pequenininho, começou a crescer e hoje se tornou esse gigante aí que eu imagino que todos que estão participando dessa live devam ter no celular. Aí, passando para o nosso mercado específico, né? Quando a gente fala do mercado de construção civil e mercado imobiliário, nós temos as startups específicas para esse mercado, né? Que são startups cujo propósito é trazer inovação para a construção civil e para o mercado imobiliário, e que fazem isso da mesma maneira que as outras startups que a gente já falou. Então, algumas Construtechs e PropTechs famosas, temos aí o caso do Airbnb, dentro do mercado de hospedagem, temos a WeWork, que revolucionou o mercado de compartilhamento de espaços de trabalho,
E temos aí 2 casos bacanas também, que são 2 casos brasileiros, que é o caso da Quinto Andar, que revolucionou a maneira como os brasileiros procuram por imóveis para compra, venda e aluguel, e também a Loft, com um modelo super inovador aí, de compra, reforma e revenda de imóveis residenciais. Falando sobre o cenário de Construtex e Proptex no Brasil, esse mercado teve um boom nos últimos 2, 3 anos, ele cresceu quase 150%, e hoje a gente estima que no Brasil tenham cerca de 900 startups atuando nesses 2 mercados, né? Então, aí, quando a gente fala de Construtex, normalmente são startups ligadas ao setor da construção civil, é o que a gente brinca aí que são as startups raiz, né? Então, são novos métodos construtivos, construção modular, impressão 3D, novos materiais, nanocimento, esse cimento que endurece aí em poucos segundos, então tem um monte de coisas experimentais, robôs autônomos de construção, muita coisa legal que vem para revolucionar a maneira como a gente enxerga a construção civil. E do lado das PropTechs, a gente tem as startups que atuam no mercado imobiliário. Então, aí a gente tem todas essas startups de intermediação, tudo que diz respeito a cidades inteligentes e a casas inteligentes, então, toda espécie de dispositivos de controle de acesso, toda a parte de gestão de carteiras, gestão de condomínios, tem muita coisa legal nesse universo todo, né? E aí, considerando todo esse mercado, a gente, aqui na Potato, como a gente está em contato constante com essas startups, a gente investe em startups, e a gente passa o tempo todo respirando e pensando nisso, a gente também percebeu que esse movimento recente de mudança comportamental, que começou durante a pandemia, é claro que ele deu um chacoalhão no mercado, né? A gente até fala que nem nas previsões mais pessimistas que qualquer startup, que qualquer empresa tenha feito, ninguém nunca nem sonhou com um cenário de pandemia que fizesse um lockdown, que, enfim, colocasse aí em jogo uma série de negócios, mas também esse mesmo cenário também possibilitou novas oportunidades, possibilitou o nascimento de novos negócios e potencializou algumas tendências que já vinham crescendo antes mesmo disso tudo acontecer, né? E de todas essas tendências, eu separei 3 aqui para conversar com vocês, que são 3 tendências que estão atraindo muita atenção dos consumidores, porque elas têm tudo a ver com a percepção desse momento e com as mudanças comportamentais advindas desse movimento, né? E são elas a economia low touch, o co-living e a democratização do investimento imobiliário. E agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nesses 3 aspectos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar pelo chat, a Eli vai anotando, e aí, ao final dessa apresentação, a gente bate um papo aí para conversar um pouquinho mais a fundo sobre tudo, tá? Então, começando, economia low touch, né? O que é economia low touch? Esse termo é super novo, né? Algumas pessoas falam economia touchless também, e ele faz referência aos negócios que minimizam o contato entre pessoas, e também processos de venda que acontecem de maneira 100% digital, sem a necessidade de contato humano ou intermediadores, né? Eu separei aqui alguns cases de startup brasileira, eu sempre prefiro explicar citando cases, né? Então, um case muito bacana é a MedKey, é uma startup que já está no mercado tem alguns anos. A MedKey, ela é um dispositivo inteligente que permite o controle de acesso a estabelecimentos através de um aplicativo. Então, você instala o dispositivo da MedKey numa porta de uma sala de reunião, num estabelecimento comercial, numa casa, e pelo celular, de qualquer lugar do mundo, você consegue liberar o acesso àquele estabelecimento. Também dentro dessa linha de controle de acesso, nós temos a Access Run, que é uma startup fantástica e super promissora, que é o que a gente chama de sem parar de gente, né? Então, ela é uma startup que se propõe a ser o acesso inteligente para tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se você parar para pensar, durante a nossa rotina, a gente está acostumado a frequentar uma série de estabelecimentos, a gente vai para a academia, entra no estacionamento, a gente entra no nosso
no nosso escritório de trabalho, na nossa casa. E a Access Run, ela possibilita que, através de um único dispositivo inteligente, você tenha acesso a todos esses estabelecimentos, sem a necessidade de trocar de cartão, de ter que pedir uma liberação de acesso, de ter que acumular aí uma série de dispositivos para liberar seu acesso em uma série de locais que você frequenta. Por fim, nessa linha também de controle de acesso, a gente tem a Pode Subir. A Pode Subir é uma startup super recente, um negócio fantástico também dentro dessa linha de controle de acesso. Ela é focada, a princípio, em estabelecimentos comerciais, e ela tem um grande diferencial que ela não precisa da instalação de nenhum dispositivo para funcionar. Ela funciona a partir das baterias dos celulares. Então, você tem o seu celular na mão, se você tiver o aplicativo da Pode Subir, e estiver frequentando, vou fazer uma reunião num prédio comercial, a pessoa que me convidou para aquela reunião me libera via Pode Subir, então eu não preciso passar por filas de cadastro de pessoas, eu não preciso pegar um cartão, eu não preciso ter acesso a ter contato com ninguém, eu posso simplesmente baixar meu cartão, faço meu cadastro, o prédio comercial já recebe meu cadastro, e eu fico liberada para estar naquele local durante um determinado período de tempo. E aí eu uso meu próprio celular, a bateria do meu celular funciona como cartão para que eu seja liberado naquela catraca. Então é muito bacana, super promissor também, startup super nova, é um negócio muito bacana para a gente ficar de olho. E por fim, fora da linha de controle de acesso inteligente, mas com processo de venda 100% digital, a gente tem uma startup que eu sou apaixonada, é inclusive uma das nossas investidas, que é a AP+. A AP+, ela revolucionou o mercado de reformas residenciais aqui no Brasil, fazendo um processo de vendas 100% digital. Então, através da plataforma da AP+, você consegue cadastrar a sua planta, a planta do seu apartamento, e uma vez que ela está cadastrada, você consegue escolher todos os acabamentos ali no site mesmo, ver como é que o seu apartamento vai ficar, então você tem uma visualização completa daquilo que você está contratando, e você já consegue fechar o contrato. Então, se tiver tudo ok, você olha lá, vamos supor que você queira, acabou de comprar um apartamento e quer reformá-lo para uma locação, né, que a gente sabe que é muito difícil você conseguir alugar um apartamento que não está minimamente reformado, mobiliado. Você vai lá e escolhe, entre kits de 11 itens que a AP+, oferece, piso, parede, iluminação, metais, pedras, e aí você vê como que aquilo ali vai ficar pronto. Eles passam um preço final, que é um preço super competitivo, e garantem a entrega desse material já instalado, já com gestão de obra, já com tudo embutido, em até 90 dias. Então, assim, é realmente uma revolução no mercado, como hoje as pessoas fazem reformas residenciais, reformas de primeira ocupação. Então, acho que deu para entender um pouco desse mercado do low touch, né? Então, tudo aquilo que diminui a necessidade de interação face-to-face ali, é uma grande tendência, é um mercado muito bacana a ser explorado, e a gente tem visto muitas startups e muitos negócios legais nascendo e decolando nessas áreas. Passando agora para uma outra tendência, né, que já é uma tendência bem antiga, né, a gente tem falado de co-living aí, deve ter de 2 a 3 anos, já não é tão antigo assim, mas no mercado de startup, como tudo acontece tão rápido, a gente tem ouvido falar de co-living já há bastante tempo, né? E o que é o co-living, né? O co-living, ele é o compartilhamento de moradia com uma ou mais pessoas. E por que a gente considera que isso é uma tendência que deve ser potencializada pelo cenário de pandemia, né? Que a pandemia deixou muito maior o problema de solidão. Então, a gente tem pessoas que moram sozinhas, que perceberam que morar sozinho realmente não é o mundo mais ideal, então estão sentindo falta de uma convivência harmoniosa com pessoas com quem elas têm uma afinidade, e isso realmente teve um boom aí na pandemia, que fez com que as pessoas percebessem que viver e conviver é um negócio super importante para o nosso dia a dia. E também tem um aspecto financeiro que é muito claro, né? Então, a necessidade de contenção de gastos também é uma questão super importante. A gente tem aí
uma taxa de desemprego crescente por conta da pandemia, e para que essas pessoas consigam viver bem, continuar vivendo nos grandes centros, elas vão ter que promover uma redução, uma redução considerável aí nos seus custos no dia a dia, e moradia é um custo alto. Então, a gente tem essas duas questões aí, né? A solidão e a necessidade de contenção de gastos. E voltando para os nossos cases brasileiros, né? A gente tem a House já é uma startup bem conhecida, né? Ela foi o sócio fundador da House, é o Alexandre Frankel, também CEO da Vitacom. E a House, ela é o que a gente chama, né, de hardware do co-living, né? Ela é um prédio, são prédios, na verdade, é uma startup que constrói espaços para co-living, são apartamentos super pequenos, às vezes que tem 10, 15 metros quadrados, são estúdios, mas que tem uma área de convivência grande, né? Então, você tem ali apartamentos que são pequenos, mas você convive no seu dia a dia com outras pessoas por meio dos espaços em comum que esses estabelecimentos têm. A gente tem também a Colive, que é uma startup que deve ter mais ou menos 2 anos e meio, é também uma startup do nosso portfólio. Ela nasceu tem mais ou menos 2 anos e meio, como eu falei, com o nome de Morar com Você, e é uma startup que dá um olhar diferente para a questão do co-living, né? Porque ela conecta pessoas por afinidade para morar de maneira compartilhada. É como se fosse um site de relacionamento, só que ao invés de você procurar um namorado ou uma namorada, você busca alguém para dividir moradia com você. Então, ela faz toda uma análise muito completa, muito complexa dos perfis de pessoas e consegue te dizer com assertividade, olha, você com certeza vai se dar bem com essa pessoa aqui que também está cadastrada na nossa plataforma, vocês estão procurando morar num lugar próximo, querendo gastar mais ou menos a mesma quantia, e o perfil psicológico de vocês bate super bem. É uma startup que já tem uma base de usuários ativos, como Morar com Você. Agora ela está trocando de nome, a gente fez todo o trabalho de branding em cima do Colive, e a plataforma nova, mais robusta, muito mais legal, vai ser lançada ainda nesse mês. A gente está super animado com esse lançamento. E, por fim, outra startup que a gente adora aqui, que é a Yuka, que é outro negócio bastante recente. E a Yuka fez um modelo de negócios muito inovador também, né? Aqui, quando a gente fala de São Paulo, dos grandes centros, a gente tem bairros que são super concorridos, né? Bairros nobres, bairros que as pessoas desejam morar, e dentro desses bairros, a gente tem alguns apartamentos mais com estilo de vida e com as tendências de estilo de vida que os brasileiros, que as pessoas que vivem nesses grandes centros têm. Então, vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo. A gente tem bairros como Pinheiros, Jardins, que tem apartamentos enormes, apartamentos de 250, 300 metros quadrados, e a gente tem uma população super jovem que está procurando morar em estúdios, em lugares pequenos, e que também não está disposta a gastar tanto dinheiro assim com moradia. Então, o que a Yuka faz? A Yuka pega esses apartamentos grandes, nesses bairros super concorridos, reforma esses apartamentos para que eles se tornem unidades de moradia compartilhada, e eles fazem uma locação compartilhada desses imóveis, né? Então, ao invés de você alugar um imóvel que te custaria aí por mês 6, 7 mil reais, você paga R$ 2.500 por um imóvel que está mobiliado, que tem uma série de serviços embutidos, então eles fornecem serviços como limpeza, manutenção, o próprio serviço de mudança mesmo, e você só precisa se preocupar em pagar seu aluguel no final do mês e consegue conviver ali com pessoas também que estão morando ali junto com você, então tem uma convivência super positiva. E a Yuka agora também está entrando na parte de investimento imobiliário para fazer a compra desses imóveis que eles reformam e colocam para alocação. Eles estão atuando dentro de uma plataforma de crowdfunding. Então, vou aproveitar essa deixa aí para falar do próximo assunto, que é a democratização do investimento imobiliário, né? Então, quando a gente fala de investimento imobiliário no Brasil, sempre foi algo que esteve em alta entre os brasileiros, porque o nosso perfil de investidor é bastante conservador, e ainda mais agora, nesse momento, considerando
todas as oscilações do mercado de ações, bolsa de valores, juros baixíssimos e instabilidade econômica, o que as pessoas mais têm procurado são investimentos seguros. E até pouco tempo atrás, o investimento imobiliário ele era mais restrito às pessoas que tinham um alto poder aquisitivo e um alto poder de investimento, né? Se você vai falar da compra de um imóvel, é um valor muito mais alto do que um valor necessário para você investir no mercado de ações. E dentro desse setor, a gente tem também empresas e startups que estão revolucionando esse mercado e proporcionando e possibilitando que os investidores que têm menor poder aquisitivo também consigam investir no mercado imobiliário, né? Então, algumas plataformas fazem isso através do que a gente chama de crowdfunding, é o caso da Udemy e é o caso da Yuka também, que eu falei para vocês agora há pouco. Então, você investe um determinado montante e quando você chega, e quando isso daí pode ser um número X de pessoas, né? Então, várias pessoas colocando dinheiro para totalizar o montante final para a compra de um imóvel, e quando você chega naquele valor final, você investe no imóvel e aquelas pessoas passam a receber uma renda recorrente do aluguel daquele imóvel. E você tem também casos como a Vitacom não é uma startup, né? Ela é uma incorporadora com alma de startup, e como a Gleba Investimentos também, que eles possibilitam investimento imobiliário a partir de tickets super pequenos, a partir de R$1.000. A Gleba, ela libera os investimentos na CVM, e a partir do momento em que ela tem 2/3 do capital necessário para fazer a aquisição daquele imóvel, ela inicia o investimento. Então, é um negócio super bacana. A gente tem alguns modelos internacionais também, que são legais de observar. Tem uma startup que chama muito a nossa atenção, que é a Roofstock, que é uma startup americana, que quem tiver um interesse vale a pena conhecer. Que é uma startup que ela vende frações de imóvel também. Então, a partir do momento que você investe, você passa a ser dono daquela fração de imóvel, e a renda daquele imóvel, quando ele vai para a locação, passa a ser de seu direito também. Então, você vai ganhando dinheiro em cima daquele investimento inicial que você fez. Bom, de maneira geral, acho que eu expliquei bem os conceitos gerais. Acho que eu vou abrir agora para Eli e para vocês que estão aí, para caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição. Opa, tudo bem aqui? Deixa eu. Você vê que eu estou aqui me atrapalhando. Aqui eu não sou tão moderna como você, Camila. Me atrapalhei aqui nos botões. Achei muito legal a sua apresentação, Camila. E eu fiquei pensando, você passou aqui das startups e esse Colive aí, essa Colive, eu acho que ela até poderia ser feito um teste até para o casamento, né? Porque uma coisa é a gente gostar da pessoa, namorar, viajar, agora morar junto é outra história. Então, fazer esse teste aí ia ser uma coisa boa aí para quem vai casar, não? Com certeza. E eu vou falar uma coisa, né? Com essa pandemia, esse isolamento social, o que eu ouço de estresse das pessoas aqui por conta da convivência, ia ser muito bom isso, né? Bom, a gente tem aqui algumas perguntas, Camila, e eu queria que você compartilhasse aí a sua opinião, tá? Então, tem aqui uma pergunta do Pandolfo que fala o seguinte: como uma pessoa pode se aproximar de investimento em Construtex e Proptex? Perfeito. Bom, primeiro passo para quem quer se tornar investidor de uma startup é saber que é um investimento de alto risco, né? Então, a gente está falando aí de empresas que, ao contrário de empresas tradicionais do mercado, têm uma taxa de mortalidade muito maior e passam por um cenário de incertezas muito maior também, né? Então, para que você faça isso com segurança, o ideal é que você se associe realmente a um fundo de investimento, seja de venture capital, de venture builder, para ter uma segurança maior daquele investimento que você está fazendo, né? Então, falando um pouco do processo da Potato mesmo, aqui eu estou inserida nesse mercado de startups, tem mais de 10 anos, os nossos sócios fundadores da Potato são pessoas que conhecem profundamente o mercado de construção civil, são pessoas super bem relacionadas dentro do mercado imobiliário, mercado de construção, estão aí trabalhando dentro desses setores há mais de 30, 40 anos,
Então, e a gente tem um processo super rígido para avaliação dessas startups, né? Porque o que acontece, né, no mercado de startups? A pessoa, como eu falei, tem uma ideia super inovadora, encontrei aqui um problema, desenvolvi uma solução para acabar com esse problema, acho que isso daí pode ser um problema comum para um monte de gente, vou testar esse produto, vou colocar no mercado. A partir do momento que essa ideia tem uma certa estrutura, a startup está pronta para procurar investidor. Ela descobre que não basta simplesmente ter uma ideia, você precisa de dinheiro para desenvolver aquele produto, para colocar aquilo ali no mercado, né? Então, ela vai procurar um investidor. Normalmente, ela coloca lá o computador embaixo do braço, desenvolve uma apresentação, que é o que a gente chama de pitch de negócios, né? E o pitch, ele segue uma ordem similar para uma série de startups. Então, ele vai até o investidor e ele começa a explicar, né? Qual que é a ideia de negócio que ele tem, como que ele vai resolver aquele problema, qual que é o tamanho do mercado que ele vai atuar, quem que serão os principais clientes, aonde ele pretende chegar com aquele produto e qual que é o plano financeiro que ele tem. Então, quanto de investimento ele precisa para chegar onde ele está dizendo que vai chegar e quanto que ele está disposto a liberar do equity, né? O equity é uma porcentagem das startups, das startups, que esses empreendedores liberam para os investidores para que eles façam parte desses negócios. Então, assim, para você ter uma ideia, a gente recebe pitches de startup aqui na Potato toda semana. Nesse 1 ano e meio de operação, a gente entrevistou mais de 150 negócios para investir em 3. Então, assim, é um funil realmente muito pequenininho. A gente junta a expertise dos sócios, a minha expertise, a expertise dos nossos advisors, justamente para conseguir avaliar esse modelo e riscar todos os riscos possíveis. Então, se você pensar no investidor que não conhece tanto o mercado, não tem condições de pesquisar tão a fundo a concorrência, às vezes ele acha que uma startup é super inovadora, tem um negócio super brilhante, acaba colocando o dinheiro dele ali como anjo, e alguns meses depois vai descobrir que aquilo ali não era nada promissor. Então, quando você investe via fundo de investimento, através de um venture capital, de uma venture builder, você mitiga todos esses riscos aí e você tem a certeza de que você está fazendo um investimento direcionado para uma startup que tem chances reais de crescer e de ser um destaque nesse mercado. Bacana. Camila, emendando um pouco aí nessa questão, né, o Walter questiona aqui, como é que você está sentindo aí o apetite dos investidores nesse período aí pós-Covid? Já falando de concorrente. Foi uma surpresa para a gente, viu? A gente estava imaginando que, como uma série de setores, aí a gente também ia passar por um momento de baixa, mas o apetite dos investidores está muito bom. Então, é o que eu falei, ao mesmo tempo que você tem startups que estão sofrendo muito com essa crise, você tem grandes tendências aí para estar. Então, os investidores, eles seguem com apetite para investimento. O que a gente tem feito é direcionar muito melhor as nossas avaliações para negócios que têm um caminho mais claro, aí, um caminho mais legal nesse cenário pós-pandemia, mas a gente continua investindo normalmente. A gente concluiu uma captação no meio da pandemia, agora no final do mês passado, porque o que aconteceu aqui na Potato, né? A gente começou a investir, as nossas 2 primeiras investidas, a gente começou a investir com dinheiro próprio dos fundadores, e a gente resolveu abrir essa captação para aumentar o nosso poder de investimento, né? Então, quanto mais investidores a gente tem, maior o nosso capital, mais iniciativas a gente consegue investir, mais startups no portfólio. E a gente abriu essa captação no início do ano, imaginou que a gente teria que pausar essa captação por conta do cenário de Covid, mas não, foi um negócio super bacana. A gente, como eu até já falei, a gente tem uma seleção de startups e a gente também tem uma seleção de investidores, né? Então, por mais que a gente aceite propostas aí de todos os tipos de investidores, a gente escolhe eles muito bem, né? Muito bem, quase a dedo. E a ideia é trazer investidores que tenham conhecimento do mercado imobiliário e do mercado de construção civil, ou investidores que tenham conhecimentos complementares aos nossos, né? Então, hoje a gente tem investidor do mercado financeiro, a gente tem investidor do mercado de tecnologia, que são pessoas que são fundamentais para o desenvolvimento das nossas iniciativas. Até se você me permite aí me prolongar um pouquinho nesse assunto, por que é importante que as pessoas tenham expertise
nesse mercado ou em mercados complementares a esses. Porque hoje a gente simplesmente não investe dinheiro por investir, né? A gente faz o que a gente chama de smart money, né? Que é o dinheiro inteligente. Então a gente coloca dinheiro, mas além do dinheiro a gente aporta conhecimento e aporta trabalho. Então, para todas as iniciativas que entram no portfólio, além de uma avaliação completa do mercado que ela está, de quem são os concorrentes, do que ela precisa fazer para melhorar a estratégia, a gente tem também horas dos nossos sócios, dos nossos advisors, dentro desses negócios, para ajudar a abrir portas, para ajudar a lapidar estratégia comercial, estratégia de produto, tecnologia, enfim, uma série de coisas. Por isso, a necessidade de trazer pessoas que sejam complementares e que tenham também o interesse de se envolver com os nossos negócios. Com certeza, sempre enriquece ter visões diferentes aí, porque senão a gente fica viciada e acha que aquela se torna uma verdade, né? A gente pega sempre do mesmo. Tem uma pergunta aqui do Jova, mas eu vou ampliar um pouco do que ele fala. Como é que você enxerga esse mundo das Construtecs e PropTechs no mundo, né, ao redor do mundo, onde está mais avançado, quais são os fundamentos que os investidores colocam aí, né, na hora de selecionar uma startup? E a pergunta dele é como estamos nesse negócio nos Estados Unidos. Então, eu queria que você falasse um pouco do mundo todo e depois uns nos Estados Unidos. Bacana. Bom, vou começar a pergunta, então, pelo final. Com relação aos Estados Unidos, a gente está muito bem. Na verdade, o Brasil é um dos grandes centros de startups do mundo, né? A gente tem alguns centros grandes aí, Estados Unidos, ali no Vale do Silício. Israel é um grande polo de startups também. Tem muita coisa bacana na China, e São Paulo também é um desses grandes centros. Dentro do mercado de Construtecs e PropTechs, a gente ainda tem muito a percorrer. Então, a gente tem alguns mercados aí, por exemplo, a China já está super avançada na implementação de impressão 3D de casa, então casas impressas em 24 horas. Até engraçado falar impressão de casa, né? Mas são casas que são construídas por meio de robôs e que em 24 horas estão prontas ali, prontas para serem habitadas. A parte de robôs autônomos também. Então, na parte mais profunda de construção mesmo, métodos construtivos, a gente ainda está muito atrás. Na parte mais de tecnologia, de mercado imobiliário, as PropTechs, hoje a gente pode dizer que todas as startups que estão nos Estados Unidos, que estão no mundo afora, tem comparáveis aqui no Brasil, ou já operantes, ou em construção. Então, nesse quesito, a gente está super bem aqui. E é muito legal isso que você fala, né, Camila? Porque muitas vezes a gente olha sempre lá fora e nos enxergamos como pequenos. Exato. E não é isso que você está colocando. A gente tem tecnologia, a gente tem capacidade, a gente tem startups que estão aí com soluções de igual para igual, aí que a gente só tem que conhecer e aproveitar, né? No bom sentido. Tem uma questão do Bruno aqui. Exatamente. Desculpa, aqui deu um delay aqui. Tá. Tem uma pergunta aqui do Bruno que ele fala o seguinte: as startups focadas em low touch são aplicáveis em edifícios residenciais? E como, na sua visão, seria a implementação e execução dessa tecnologia numa edificação residencial? Perfeito. A gente tem, sim, aplicação em imóveis residenciais, principalmente quando a gente fala de controle de acesso, né? Então, aqui em São Paulo, principalmente, a gente tem muitos apartamentos, muitos imóveis residenciais que não tem nem mais porteiro, né? Então, o controle de acesso inteligente, low touch, sem interação, sem a necessidade de ter uma pessoa intermediária, ele já tem sido super utilizado. A parte de chaves inteligentes, inclusive para pessoas que colocam os apartamentos para locação via Airbnb, via outras plataformas, também é super utilizado. Então, hoje você não precisa ter o seu host ali aguardando por você na sua chegada de viagem para conseguir ter acesso àquela porta. Ele simplesmente ou te passa uma senha ou te libera via celular, você chega, passa aquilo ali na porta via controle de acesso inteligente e entra no estabelecimento. Então, a aplicação residencial ela é gigante e ela já tá em execução. Não, é legal, né? Eu vi, acho que eu fui no Santander e os funcionários ali, eles entram pela catraca com Face ID. Sim. E aí a gente até fez um teste, corre lá para ver se a catraca funciona rápido, e funciona mesmo, ele abre e fecha bem rapidinho. Que a gente também pode aplicar aqui no mundo residencial, né?
Claro, e você até tem mais segurança, né, quando você faz isso. Sim. Via digital. A digital, eu imagino que ela vai ser pouco usada, vai ser cada vez menos usada, porque ela acaba sendo o touchless, mas nem tanto, né? Você está ali no low touch, mas você está colocando a sua mão num dispositivo que outras pessoas também colocam. Então, pensando em segurança aí, cenário específico de pandemia, o escaneamento facial ou via celular, via qualquer dispositivo, é o mais inteligente para esse momento. É verdade. Bom, então tem aqui uma questão que é o seguinte: como as empresas de co-living conseguem tratar a falta de padronização entre os imóveis, ainda mais dados os altos tickets desses imóveis nas regiões, que são feitas em áreas nobres, né? E aí tem aqui um complemento que ele fala também para olhar um pouco no sentido do retorno diferente dos investidores. Então, está olhando um pouco da questão do investidor nessas empresas de co-living. Legal. Bom, boa pergunta. A falta de padronização dos imóveis, ela existe. Então, assim, quando a gente fala, vou pegar duas startups em paralelo, né? Quando a gente fala de uma Yuka, como eles estão pegando imóveis novos, eles são responsáveis pela reforma e eles ofertam esses imóveis, você tem uma padronização absoluta. Então, aí não tem nenhuma preocupação. Você tem o mesmo tipo de casa, aquele imóvel bonitinho, uma decoração legal, você tem banheiro próprio, recém-reformado, então você não tem nenhuma preocupação com isso. Quando a gente fala de uma startup do tipo Colive, porque a Colive, ela conecta pessoas para morar de maneira compartilhada. Pode ser que uma dessas pessoas já tenha um imóvel e libere aquele imóvel para a entrada de outras pessoas, então eu aqui disponibilizo o meu apartamento para uma pessoa vir morar comigo, ou pode ser que eu não tenha imóvel, você não tenha imóvel, mas que a gente descobriu que tem tudo a ver e que a gente quer morar na mesma região. A gente fala, beleza, então vamos procurar um imóvel. Com relação a isso, a gente não tem como garantir padronização, e aí acaba funcionando como mercado tradicional mesmo de moradia compartilhada. Você vai ter acesso às fotos daquele imóvel, então, se eu for um compartilhador, se eu estiver oferecendo meu imóvel, eu vou te mostrar as fotos do que eu tenho aqui. Se você quiser, você pode reformar o seu espaço, enfim, mas aí você não tem uma padronização. E com relação ao investimento, eu acho que hoje co-living é a maior tendência dentro da parte de PropTechs. É a maior busca por investidor, tipo, a maior busca dos investidores hoje tem sido por startups dentro desse setor, né? Porque é um setor de super fácil compreensão, é um modelo de negócios que, em algum momento da vida de quase todo mundo, a gente já morou com alguém, né? Seja mais jovem, seja em algum momento da nossa vida, viajando, enfim, a gente já compartilhou moradia. E também sabemos dos problemas que isso pode trazer caso você traga para morar junto com você alguém que não tem ali que não dá muito match. Então, é um setor que está super em alta, e aí, de preferência por investimentos. Tá certo. Agora tem uma pergunta aqui voltada para a pessoa física, né, da Paula. Ela pergunta o seguinte: como a pessoa física pode investir em frações de imóveis? Tem algum site com as opções que o mercado apresenta? Não tem nenhum site que reúna todas essas opções, mas tem alguns sites que fazem isso de maneira individual. Eu posso passar para ela algumas opções, se ela quiser, depois eu deixei meu e-mail aqui no final da apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conexão com alguma startup também, pode conversar comigo aí, estou 100% à disposição. Mas tem bastante coisa legal, tem várias plataformas que estão promovendo isso, tanto através da liberação de ações, quanto através de crowdfunding. Tem bastante coisa legal. Inclusive, a gente tem uma ideação interna aqui na Potato, que é uma startup que a gente tem trabalhado aí, tem mais ou menos uns 6 meses, que ainda não está liberada para o mercado, mas que está dentro desse setor, que é um modelo super, super, super novo, muito legal, e que também está dentro dessa área aí de investimento a partir de tickets mais baixos. É legal porque fica mais acessível aí, né? A gente dá uma democratizada aí nas opções. Exato. Tem uma pergunta do Paulo que ela é bem interessante. Ele fala o seguinte: o que você considera como fatores críticos e decisivos para motivar o investimento em uma startup no setor de arquitetura e construção? Bom, perfeito.
Para uma startup, em qualquer que seja o setor, tá? O que a gente avalia? São 3 aspectos principais: time, ideia e mercado. E dentro desses 3 aspectos, a gente avalia uma série de itens ali que são referentes. Basicamente, o que você precisa é ter uma ideia muito boa, muito inovadora, muito disruptiva, que tenha facilidade de entendimento, que represente a solução de um problema de mercado real, dentro de um mercado que tem um potencial para ser muito grande. A partir do momento que você tem essa ideia, você vai olhar para a equipe que está por trás daquela ideia. E a equipe, eu acho que ela é tão importante ou mais do que a ideia em si. Então, você vai olhar, legal, qual que é a expertise das pessoas que estão por trás desse negócio? Essas pessoas, elas realmente têm a capacidade de fazer com que esse negócio cresça e floresça da maneira como ele está prometendo? As pessoas, os empreendedores que estão entrando nessa fase inicial, eles estão full time nesse negócio? Eles estão comprando risco? Porque, às vezes, o investidor, ele tem uma ideia, começa a desenvolver, mas ele está lá no emprego dele, está lá fazendo outras coisas. Honestamente, é muito difícil uma startup dar certo quando você não tem alguém 100% focado olhando para aquilo o tempo todo. E tem a questão do track record da equipe como um todo, né? Então, ver se aquela pessoa tem realmente o espírito empreendedor, a energia empreendedora que a gente fala, né? Se já tem experiência prévia como empreendedor, que todo mundo que já empreendeu acho que sabe que é um negócio completamente diferente do que você atuar no mercado tradicional, né? De empresas. Então, basicamente, são esses 3 aspectos, e esses são alguns dos subaspectos que a gente avalia quando a gente está passando a startup pelo nosso funil ali, né? Então, pensando no funil completo aqui da Potato, a startup, ela chega até a gente, ela faz a apresentação do negócio, a gente esmiuça esse negócio para entender quais que são os concorrentes dele, se eles têm condições de crescer no mercado que ele se propõe, ver quais que são as startups que estão atuando naquele mercado, se tem cases legais, se o mercado está em alta entre os investidores, né, porque a gente entra como investidor e a gente sai vendendo a nossa parte, né, é aí que a gente ganha dinheiro, então tem que ser alguma coisa que continue em alta entre os investidores. A gente passa para avaliação financeira, avalia os empreendedores, avalia o tanto que a equipe está comprometida com aquele negócio. Enfim, tem uma série de aspectos ali que a gente avalia, mas se eu tivesse que enumerar 3 ali macros, são justamente ideia, mercado e equipe. Bacana. Agora, olhando um pouco do lado de uma startup, né? Então, a startup tem muito essa questão de sentir o que acontece no mercado e muitas delas acabam pivotando porque a ideia inicial não era bem aquilo, não se comportava bem aquilo da mesma forma como a gente imaginava no começo. A gente está vivendo aqui uma situação que em poucos meses a gente teve mudanças sérias de comportamentos, hábitos, enfim. Que recomendações você daria para as startups que estão ali empolgadas com essas ideias, com essas ações, olhando este momento, olhando o futuro? Se eu tivesse que pivotar, o que eu deveria levar em consideração? Olha, eu acho que a coisa mais importante a observar agora é ver se as mudanças de comportamento provocadas por essa pandemia têm alguma coisa a ver com o seu modelo de negócios. Então, negócios que dependem muito de uma interação cara a cara, negócios que às vezes acontecem em meios mais insalubres. Então, você precisa entender como é que o seu negócio está inserido dentro desse mercado. Então, quais que são os aspectos que incidem diretamente sobre os meus clientes e sobre o comportamento dos meus clientes com relação àquele meu negócio. E, a partir daí, você vê se é necessário fazer alguma mudança, né? Então, tem negócios que já são super tecnológicos, que não precisam fazer grandes mudanças, né? Por outro lado, tem outros negócios que têm a sua raiz ali no mundo físico, que vão precisar olhar para esse novo mercado, né? Para esses novos hábitos, para o novo normal que todo mundo fala, né? Só que isso é muito particular. É muito difícil você conseguir dar uma solução que seja aplicável a todo tipo de startup, a todo tipo de negócio, né? Normalmente, cada startup vai ter ali a sua particularidade e vai ter que lidar daquela maneira. Então, o mais importante é conheça muito bem o seu cliente, não importa o que você esteja fazendo, conheça muito profundamente o seu cliente
e entenda as mudanças de comportamento dele, né? O seu cliente não vai ser sempre o mesmo e você precisa acompanhar como negócio aquelas mudanças de comportamento. Boa dica, Camila. E aí, para finalizar, você falou da Potato, que nessa fase conseguiu até fazer uma captação, e eu queria que você falasse para a gente como é que o investidor, né, pode aqui fazer como é que a gente pode se tornar um investidor da Potato? Legal, legal. Bom, a gente segue com uma captação aberta para... São poucos investidores, tá? A gente não quer nunca abrir demais o funil. A gente está aberto para a entrada de 5 novos investidores, então a gente abriu para 5, funcionou super bem, está com uma dinâmica muito bacana com esse pessoal que entrou agora. A gente está aberto para mais 5 ainda. E se alguém tiver interesse em entrar nesse meio, conhecer mais sobre o mercado de startups, entender como é que faz para se tornar um investidor, quiser entender um pouquinho melhor sobre os nossos processos de avaliação, sobre as startups que estão no portfólio, sobre as startups que estão numa avaliação mais profunda, que é o que a gente chama de deep dive. Qualquer informação que você precise sobre esse mercado ou sobre a gente, só me mandar um e-mail, que eu estou completamente à disposição, aí a gente marca uma conversa, e eu explico um pouquinho melhor sobre aquilo que a gente faz, tá? Mas a captação está aberta, imagino que a gente deva concluí-la aí num horizonte de 1 ou 2 meses no máximo, e estamos abertos, a gente adora aí conhecer pessoas que estejam trabalhando no mercado, pessoas que a gente ainda não teve contato. Se alguém tiver uma startup, quiser indicar uma startup no setor também, a gente segue avaliando, segue investindo, e sempre aí à procura de bons negócios. Se eu sou uma startup, como é que eu consigo me inscrever aí na Potato, Camila? Mesma maneira, manda um e-mail, pode explicar de uma maneira super curtinha o que é que a sua startup faz, qual que é a sua ideia. Se tiver uma apresentação estruturada, já pode mandar para a gente. Normalmente eu agendo um call curtinho, aí 15, 20 minutos, só para ter certeza que a startup já está num estágio que vale a pena o investimento, que ela tem a ver com o nosso case de investimento. E, a partir daí, a gente passa para as reuniões com o envolvimento de outros sócios, de investidores, de advisors, que me ajudam aí no processo de seleção de startups. Tá certo, excelente. Camila, eu agradeço demais aqui, eu acho que você foi muito clara na sua explicação, na sua apresentação. Tem uma pergunta aqui da Verônica, né? Que ela pergunta se a live está sendo gravada, está gravada sim. Todos os cursos do Todos pela Construção estão disponíveis no YouTube e a gente tem as divulgações dos próximos eventos nas nossas redes sociais, Face, Insta, LinkedIn, Instagram, enfim, todos eles aí, tá? Nós estamos aqui encerrando, né? Tá chegando no final. Agradeço mais uma vez, né? A sua presença, a sua participação. Agradecendo também essa iniciativa do Todos pela Construção, que tem aqui, que é um movimento que foi encabeçado pela BCP, pelo Sebrae Nacional, pela Ed Soluções, pela Construliga e pela ConstruLearning, que é a joint venture entre a Construliga e a Ed Soluções. Agradeço mais uma vez e, para a gente fechar, eu queria que você desse uma palavrinha final aqui aos nossos participantes que estão te prestigiando. Perfeito. Primeiro, queria agradecer a você, Eli, ao convite aqui do Todos pela Construção, um projeto incrível, muito prazer participar desse movimento. Para o pessoal que está me ouvindo, queria agradecer muito o tempo de vocês, as perguntas que foram excelentes. Como eu falei, estou à disposição aí, para caso alguma coisa não tenha sido falada na profundidade que vocês gostariam. E é isso, gente. Muito obrigada aí pelo tempo e pela interação de vocês. Foi muito bacana. Tanta joia, pessoal. Muito obrigada. Tenha um bom dia e não perca os próximos cursos aí que ainda a gente tem toda semana, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, até mais.